E hoje eu quero começar uma série no livro de Jonas. Então quero convidar você a abrir aí o livro de Jonas. O livro de Jonas está aí no Antigo Testamento, depois do livro de Obadias e antes do livro de Miqueias. Por favor, abra sua Bíblia. Nós iremos começar uma série de mensagens nesse texto, que talvez seja um texto, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. A história de Jonas talvez seja a história mais conhecida do Antigo Testamento. Das crianças aos idosos, todos nós já ouvimos falar da história de um profeta fujão que foi engolido por um grande peixe. Na verdade, o livro de Jonas é um livro muito conhecido. Ele vai contar para nós a história de um profeta que desobedece a Deus. Deus havia mandado esse profeta à cidade de Nínive pregar o arrependimento. E o profeta desobedece a Deus, foge para Tarsis. E nessa fuga, há uma grande tempestade, ele é jogado então ao mar, depois é engolido por um grande peixe, se arrepende daquilo que ele está fazendo, e no final das contas vai a Nínive, prega a palavra de Deus, aquele povo se arrepende. Então essa história é uma história muito conhecida. E ela tem muitas reviravoltas e muitas cenas extraordinárias, milagrosas, que muitos chegam a dizer que o livro de Jonas é uma ficção. É uma história, uma fábula para que nós possamos tirar alguns elementos ou alguns ensinamentos. Meus irmãos, eu posso dizer para os irmãos que o livro de Jonas é muito mais do que isso. O livro de Jonas é um livro histórico, é um livro profético, mas ele é uma narrativa histórica. E é uma narrativa de fatos, e não de uma fábula. É curioso alguém pensar assim, mas tem coisas estranhas que acontecem no livro de Jonas. Ele é engolido e passa 3 dias dentro de um grande peixe. Há uma plantinha que cresce num único dia, faz sombra, depois morre. Tem coisas esquisitas no livro, muito milagrosas para o meu gosto. Mas isso é algo que não faz diferença para nós. A fé cristã é uma fé extraordinariamente milagrosa. Nós cremos em milagres. Nós cremos que Deus age na história e faz grandes coisas e coisas extraordinárias. E talvez o maior milagre não é um peixe engolir um profeta. Não é um profeta sobreviver no ventre de um peixe. O maior milagre é o próprio Deus se fazer carne, tomar o nosso lugar na cruz, morrer e ressuscitar vencendo a morte. Nós cremos que o nascimento de Cristo é um nascimento virginal. Portanto, a nossa fé é pautada em milagres. A nossa fé é pautada em coisas extraordinárias. Então, o fato de olhar para um texto e ver no texto coisas extraordinárias, nós não podemos dar um salto e simplesmente considerar isso como um mito, uma fábula ou coisa desse tipo. Porque a nossa fé é uma fé que crê no poder de Deus, na ação de Deus e nos milagres que Deus faz. Portanto, meus irmãos, Jonas é mais do que uma fábula. É uma história, e uma história poderosa, que o personagem principal não é Jonas. O principal personagem não é o peixe. O principal personagem é o próprio Deus. O texto fala de Deus. O texto fala do seu caráter. O texto fala da sua soberania. O texto fala do seu amor. Mas, acima de tudo, o texto fala da misericórdia de Deus. O livro de Jonas é um livro para nos ensinar a respeito da misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E essa misericórdia, muitas vezes, vai ser mal compreendida por nós. E muitas vezes, nós não compreenderemos a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é muito maior do que a gente pensa. A misericórdia de Deus é superior ao nosso entendimento e à nossa ideia de misericórdia. É por isso que muitas vezes nós julgamos a Deus porque Deus é misericordioso. E a gente vai ver nesse texto que é exatamente isso que Jonas faz. Ele julgará a Deus porque Deus é misericordioso.
É curioso isso. Muitos fogem de Deus porque julgam Deus um Deus perverso, mas outros fogem de Deus porque Deus é profundamente misericordioso. Nós, muitas vezes, não conseguimos colocar Deus dentro da nossa caixinha. Nós não conseguimos julgar Deus. E por conta disso, muitos de nós fogem de Deus. O livro de Jonas é poderoso. E a minha oração é que este texto sagrado fale ao seu coração de forma poderosa, para que após toda a exposição do livro, o seu e o meu coração seja tocado e transformado. Minha oração é que saiamos dessa exposição mais crentes no Deus das Escrituras e mais misericordiosos, como misericordioso é o nosso Deus. Esse texto, então, que nós vamos expor hoje, é o texto do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E nós falaremos da fuga de Jonas. Focaremos apenas nesse momento da fuga de Jonas. Olha o que o texto diz para nós. Verso 1 ao verso 3, perdão, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, Deus de graça e misericórdia, abençoe os nossos corações, abra o nosso entendimento, estampa os nossos ouvidos, nos faça, ó Deus, compreender e crer no Senhor, o Deus das Escrituras, e sejamos abençoados e edificados, ó Deus, à luz da Tua Palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa para nós dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. E o texto traz para nós uma informação importante que muitas vezes é despercebida. O texto diz que Jonas é filho de Amitai. E por que isso é importante? Quando a Bíblia traz algumas informações a respeito de detalhes, por exemplo, geográficos, a respeito de detalhes, a respeito da vida do personagem, a Bíblia quer nos localizar no tempo e na história. Esse texto mostra para nós que Jonas não é um personagem criado, mas ele é alguém que tem família. Ele tem um pai. E ele, então, tem uma linhagem. E a sua linhagem está registrada nas Escrituras. Quando nós olhamos para o livro dos Reis, nós vamos ver que Jonas é um profeta que atuou ali no Reino do Norte. Ele é um profeta posterior ao ministério de Elias e Eliseu. E no texto bíblico está registrado que aquele Jonas lá de Reis é filho de Amitai. Assim como o filho de Amitai é o Jonas desse texto. Então a Bíblia quer nos conectar. O profeta Jonas com o Jonas do livro de Reis. A Bíblia faz isso para deixar claro para nós, esse homem aqui e esse personagem não é uma figura, mas uma pessoa de carne e osso, que ouviu a voz de Deus e foi comissionado, vocacionado para ser um profeta. Ele foi um profeta de Deus. E Deus então envia Jonas a Nínive para pregar a palavra. Aqui a gente já aprende algo importante sobre Deus. Ainda não olharemos para Jonas. Nós, inicialmente, nessa mensagem, olharemos para Deus. E aqui a gente aprende algo importante sobre Deus. Deus é o Deus que dá ordens e exige que cumpramos a sua vontade. Deus é um Deus que dá ordens e Ele exige que nós, criaturas, servos, dependentes de Deus, cumpramos com as suas
ordens. Deus deu uma ordem ao profeta. E o que ele esperava do profeta era que o profeta cumprisse a sua ordem. Se tem algo importante que nós devemos compreender, não apenas lendo o Antigo Testamento, mas quando lemos o Novo Testamento, é que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então a nossa oração precisa ser a oração que pede a vontade de Deus. Nós deveríamos exercitar a oração, uma oração que pede a vontade de Deus. Se nós oramos pedindo a vontade de Deus, nós então temos como pressuposto a ideia de que há um Senhor e que a vontade dele deve ser estabelecida sobre a minha vida. Muitas vezes nós fugiremos de Deus porque não queremos cumprir com as suas ordens. Muitas vezes nós fugimos de Deus porque não compreendemos as suas ordens, não entendemos a sua vontade, não compreendemos o porquê Deus faz o que faz e como Deus faz o que faz. Mas muitas vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus porque consideramos a nossa vontade superior à vontade de Deus. Jonas foge porque tem algo que ele esqueceu. Ele esquece que quem havia o enviado é o Senhor. E se é o Senhor, o seu pedido é uma ordem. A sua vontade precisa ser acatada. E a vontade de Deus sempre será a maior vontade, a melhor vontade, sobre qualquer outra vontade, inclusive a nossa própria vontade. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus deu a ordem, e se Ele deu a ordem, Ele exige que cumpramos com a sua vontade. Ele exige que a sua vontade seja realizada. Ele exige que nós sejamos submissos e obedientes. Mas o texto vai dizer que Deus comissiona Jonas a ir a Nínive. O texto diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O texto então diz que Deus envia Jonas pregar a Nínive, porque a maldade de Nínive havia chegado à presença de Deus. Aqui a gente aprende que o nosso Deus não tolera o mal. Deus não tolera o mal e exige então que preguemos contra a maldade. Deus é um Deus que não tolera o mal. Deus é santo, seus olhos são santos. Ele não concorda com o mal, ele não gosta do mal, pelo contrário, ele odeia o que é mal. Portanto, quando ele levanta o profeta, comissiona o profeta, envia o profeta, é porque a maldade de Nínive havia chegado em sua presença. Aqui a gente tem um texto muito similar àquilo que acontece em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 diz para nós que a maldade do ser humano havia chegado nos níveis tais que Deus disse: basta, vou estabelecer juízo contra a humanidade. Esse texto é muito parecido com o texto lá de Gênesis, por exemplo, quando Deus chama Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 15. Quando Deus faz a promessa da terra, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, a sua descendência será escrava no Egito por 430 anos, e quando eles voltarem para cá, eles voltarão porque a maldade dos amorreus chegará numa medida tal e que eu vou estabelecer juízo contra eles. Portanto, quando o povo sai do Egito e vai para Canaã, sai para ser instrumento de juízo de Deus contra os povos que ali estavam. E Deus faz isso não porque Ele é mau, pelo contrário, é porque Ele é santo e os seus olhos não podem enxergar o mal e ficar satisfeito. Deus manda Jonas pregar a Nínive, porque Deus não aceita o que é mal, Deus não aceita a maldade. É curioso a gente imaginar que hoje, nos nossos dias, a gente
está sendo colocados numa posição que a mensagem profética está sendo calada. Hoje há um temor enorme, há um medo que nós temos de pregar contra o mal. Nós temos o medo de confrontar o pecado. Nós temos medo de dizer que vivemos numa sociedade corrompida e depravada. Nós temos medo de pregar contra pecados específicos. Por que temos medo? Porque no mundo que a verdade é distorcida, o mundo não quer apenas viver o mal, mas ele não quer que se diga que aquilo é mal. E quanto mais a gente caminha, a gente percebe que nós perderemos o direito de pregar contra o pecado, porque o pecado, ele está sendo tolerado, ele está sendo aceito na sociedade. E mais, o pecado vai ter leis para protegê-lo. Portanto, pregar contra o pecado vai se tornar um crime contra o Estado. Estamos muito próximos disso acontecer. E não duvidem desse tempo. Tempo em que pastores serão presos por pregar. Igrejas serão fechadas por pregar a palavra. Estamos muito próximos desse tempo. Muito próximos desse tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Uma coisa que a gente precisa compreender de uma vez por todas, não é o fato da sociedade ter modernizado, a cultura ter mudado, o avanço da ciência e da tecnologia faz com que essa geração seja uma geração que possa viver a perversidade, a maldade e o pecado, porque Deus continua sendo Deus e será Deus até o fim. E a necessidade humana será sempre a mesma. O pecado vai afastar o homem de Deus. Fez isso no passado, faz no presente e continuará fazendo até o fim. Portanto, o evangelho precisa ser anunciado, a mensagem precisa ser pregada, porque quando pregamos contra o pecado, a intenção de Deus não é condenar as pessoas. Isso fica claro no texto de Jonas. Quando a mensagem nos confronta o nosso pecado, não é porque Deus quer nos condenar. Não é porque Deus quer nos colocar no inferno. É exatamente ao contrário. Quando nós pregamos contra a maldade, o que Deus espera, o que Deus deseja é que o alerta, o anúncio da maldade possa despertar corações para a verdade, possa despertar corações para Deus. Quando Deus levanta Jonas e comissiona Jonas a ir a Nínive, Deus faz isso porque deseja que Nínive seja alcançada pela palavra, que Nínive se arrependa dos seus pecados, que Nínive seja quebrantada, que Nínive seja tocada, que Nínive se renda ao Deus soberano de toda a história, de todos os países, de todas as nações, de todos os impérios. O que Deus esperava era a conversão daquela nação. Assim é a mesma coisa quando hoje nós pregamos contra o pecado. O que a gente espera é que as pessoas se arrependam, porque o que Deus espera de nós é o arrependimento. Nós não precisamos da mensagem para nos jogar ao inferno, porque os nossos pecados já fazem isso. Nós vamos ao inferno por causa dos nossos pecados. A mensagem então diz, olha, a humanidade está caminhando para o inferno. Se arrependa e se volte para Deus. Jonas é levantado por Deus para ir à cidade de Nínive, pregar a mensagem de arrependimento. A pregação, então, não tem um propósito de condenar as pessoas, mas de conduzir o ser humano ao arrependimento. A pregação tem a intenção de reconciliar pessoas com Deus. Se Deus desejasse condenar as pessoas,
bastava que nós não anunciássemos a palavra. Esse é um erro que muitos acreditam, infelizmente, que o fato de não ouvir o evangelho significa presunção de inocência. O fato das pessoas não ouvirem sobre Deus ou não conhecerem a Bíblia significa que elas serão inocentes diante de Deus. Se Deus quisesse que todos fossem para o inferno, Ele não nos enviaria a pregar a palavra. A pregação é para salvar. A pregação é para fazer com que pecadores se arrependam. A pregação é para fazer com que pessoas se voltem para Deus. Portanto, toda mensagem dura que nos coloca contra a parede, que esquadrinha o nosso coração, que expõe o nosso pecado, que demonstra o nosso orgulho, que mexe as gavetinhas dentro de nós, que muitas vezes nós não colocamos para fora e que muitos não conhecem. Deus faz isso porque Ele espera o nosso arrependimento. Deus faz isso porque espera o nosso quebrantamento. Portanto, meus irmãos, Deus não tolera o mal. E uma das formas de demonstrar isso é a pregação. A forma de que Deus não concorda com esse mundo caído é a igreja. Talvez você diga assim, como é que Deus pode aceitar que a maldade aconteça, que a violência aconteça, que a corrupção aconteça? Como é que Deus não faz nada? Deus está fazendo. E Deus faz isso por meio da igreja. E o que Ele faz? Ele anuncia a salvação por meio da igreja para que o mundo caído se arrependa. Porque o mundo, se não se arrepender, no fim, o juízo de Deus virá. Portanto, nós somos como o Noé, que constrói uma arca e anuncia o arrependimento. A igreja, ela tem o mesmo papel. Enquanto o juízo de Deus não vem, nós anunciamos a mensagem de salvação e a mensagem que pode levar as pessoas ao arrependimento. Deus envia Jonas, então, para que ele pregasse. E o texto vai dizer para nós que Jonas desobedece a Deus e foge. O verso 3 diz, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, um profeta de Deus, homem que foi chamado para ser voz de Deus naquele tempo. Homem que deveria dizer, assim diz o Senhor. Homem que foi chamado a pregar a sua geração. Agora resolve desobedecer e fugir de Deus. E por que será que Jonas foge de Deus? Por que será que Jonas, conhecendo o Senhor, porque era servo de Deus, deseja e busca fugir de Deus? Por que Jonas faz isso? A resposta dessa pergunta está em Jonas capítulo 4, verso 2. O texto vai dizer para nós assim, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas deixa claro para nós o porquê ele foge de Deus. E ele deixa claro para nós, e não apenas para nós, ele deixa claro para Deus. Quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, ele diz, ainda em sua casa, segundo o texto, Deus, eu não quero ir, porque eu sei que o Senhor não vai pesar a mão sobre eles. Pelo contrário, o Senhor vai salvá-los. Pelo contrário, eu vou pregar o evangelho, eles vão se arrepender. Então eu não quero ir. E Jonas, eu imagino Jonas, sai da sua casa e começa
ir para fazer a vontade de Deus, mas o coração está pesado, diz, eu não vou, eu não quero. E ele está indo, mas algo diz dentro dele que ele não deve ir, e ele vai. Só que chega em determinado ponto, ele não vai. A voz, a sua vontade, o seu desejo fala mais alto. Então ele foge de Deus. Jonas foge de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Jonas queria que Deus pesasse a sua mão contra os ninivitas. Será que Jonas está errado? Será que nós desejaríamos algo diferente de Jonas? Nínive era uma cidade má. O povo de Nínive era mau, era perverso. A história nos conta que o Império Assírio era um império terrível, mau, que matava as pessoas, que não poupavam crianças, que tiravam as pessoas das suas terras e levavam para outros lugares e trazia outras pessoas de outros lugares para a terra, para misturar os deuses, para misturar a cultura, para misturar a tradição. Jonas sabe que Nínive é má. E algo curioso que a Bíblia vai nos contar, e que talvez a gente não consegue posicionar na história, se foi antes ou depois disso, mas o fato é que o Império Assírio vai invadir Jerusalém, ou melhor, o Império Assírio vai invadir o Reino do Norte, vai destruir o Reino do Norte, e Jonas era um profeta do Reino do Norte. Se isso aconteceu antes, o coração de Jonas é um coração que deseja que aqueles homens paguem por sua maldade, porque fizeram mal ao povo de Israel. Se isso aconteceu depois, há nas Escrituras profecia suficiente que apontava que isso ia acontecer. E Jonas sabia então que Deus estava agindo com misericórdia a um povo que maltrataria o povo de Deus. Quantos de nós não seríamos como Jonas? Senhor, pesa a mão sobre ele. Senhor, que caia um raio sobre esse infeliz. Mate essa pessoa. Tire ela do meu caminho. Eu não quero saber mais desse. Que o mal caia sobre ele. Quantas vezes nós olhamos para as coisas que acontecem, para a maldade que chega até nós, e nós desejamos o mal para essas pessoas. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Jonas sabia que se ele fosse pregar o Evangelho, Deus seria misericordioso. Jonas foge porque Deus é um Deus misericordioso. Isso é algo extraordinário. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não olha para os pecados da mesma forma como nós olhamos. Deus não olha para o ser humano da mesma forma que nós olhamos. E é curioso, é que nós achamos que podemos não agir com misericórdia. É curioso que nós achamos que há alguma coisa que possa acontecer na nossa vida e que justifique o não perdão. Nós achamos que é possível nós nos fecharmos no nosso próprio orgulho, sem estender a mão de graça, de misericórdia, de perdão às pessoas. Foi isso que Jonas fez. Jonas queria reter a mão da graça. Jonas queria reter a mão da misericórdia. Jonas queria parar o Deus da misericórdia. Mas o Deus da misericórdia é imparável. O Deus misericordioso é imparável. E no céu nós teremos muitas surpresas. Há muitos que nós julgamos hoje que não estariam no céu, estarão no céu.
Eu não estou dizendo aqui que eles estarão no céu por conta das suas obras. Eu não estou dizendo aqui que eles estarão no céu porque eles são boas pessoas. Eu estou dizendo que eles estarão no céu porque eles se arrependerão dos seus pecados, ouvirão a mensagem de Deus e estarão no céu vivendo eternamente. Porque a salvação nunca foi e nunca será pelas obras. Nunca foi e nunca será pelas obras. O ladrão da cruz é a maior prova disso. Aquele que estava sendo crucificado ao lado de Jesus é a maior prova de que a salvação nunca foi pelas obras. Então, cuidado, para que você, para que eu não nos coloquemos numa posição de fechar o céu para aquele que Deus abriu as portas. Cuidado para que eu e você não se coloque como pedra de tropeço para aqueles que Deus quer salvar. Jonas não queria ir para Nínive, porque Deus é um Deus misericordioso. E talvez nós não pregamos o evangelho para algumas pessoas. Nós não pregamos o evangelho em alguns lugares. Nós não pregamos o evangelho porque julgamos muitas vezes no nosso coração que aquela pessoa, ela é perversa demais, ela é maldosa demais, ela é suja demais, ela é pecaminosa demais para estar no mesmo céu em que eu estarei. Nós fazemos isso. E a prova disso é que a gente tem dificuldade de abrir a nossa casa para receber qualquer pessoa. A gente tem medo de abrir a igreja para qualquer pessoa. Se chega alguém diferente no nosso meio, nós olharemos para essa pessoa com medo. Não é verdade? Nós teremos ressalvas. Nós muitas vezes não desejaremos estar próximo. Ser assim é ser o profeta Jonas. E não é assim que Deus espera que sejamos. Deus espera que nós anunciemos o evangelho para toda e qualquer pessoa. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele pode salvar a pessoa mais terrível. Ele pode mudar o coração mais endurecido. Ele pode alcançar a pessoa que eu e você jamais imaginaríamos que ele poderia alcançar. Sabe a maior prova disso? Só você olhar para o espelho. Só você olhar para o espelho. Você é tão terrível quanto eu. Você e eu somos tão terríveis e incapazes de fazer obras suficientes para merecer a misericórdia de Deus. Se nós estamos hoje aqui, se um dia nos encontramos com Jesus, se a nossa vida de alguma forma já foi transformada em parte e continua sendo transformada e será transformada até o fim, isso se dá tão somente pela misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Portanto, nós não deveríamos calar a voz, nós não deveríamos deixar de anunciar o evangelho a qualquer pessoa, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas Jonas também foge, porque pensa que é mais justo do que Deus. Jonas também foge, porque pensa que é mais justo do que Deus. Jonas, na sua leitura de mundo, na sua leitura de vida, ele pensa que a justiça deveria ser feita
E justiça, aos olhos de Deus, deveria ser condenação daquelas pessoas. E se tem algo que a gente deve entender, é que se alguém comete um crime contra o Estado, que ele pague à sociedade o seu crime. Mas quem julga o crime não é a igreja. Não é a igreja. O que a igreja faz é pregar a mensagem do arrependimento. A igreja trabalha em sua comunidade local com disciplina. E disciplina não é juízo, é amor. Disciplina não é juízo, é misericórdia. Disciplina não é condenação, mas é para conduzir as pessoas ao arrependimento. Às vezes a gente confunde essas coisas. Agir com disciplina na igreja significa aplicar o evangelho, a realidade, a vida de cada um de nós, de modo a continuarmos uma vida de arrependimento. Se um dia alguém para de se arrepender, então a igreja aplica disciplina, para que ele então volte a se arrepender, porque o arrependimento nosso deve ser contínuo. Nós devemos entender que todo dia nós pecamos e todo dia devemos nos submeter a Deus e rogar pela misericórdia de Deus. E não haverá um momento sequer na nossa vida que a gente diga assim: eu não preciso mais de misericórdia, eu não preciso mais da graça, eu não preciso mais de arrependimento. Pelo contrário, todos os dias nós precisamos de graça e misericórdia e devemos responder com arrependimento. Então, quando a igreja disciplina, e eu vou agora levar à última instância, quando a igreja, por exemplo, exclui alguém do hall de membros, ela faz isso para que haja arrependimento. Para que aquele irmão que depois que ouviu a palavra, que foi exortado, foi aconselhado, acompanhado, e nada disso resolveu, a gente usa de uma última ferramenta para que ele seja despertado ao arrependimento. É isso que Paulo vai ensinar quando escreve a carta de Corinto, por exemplo. Quando ele diz: será que vocês não estão vendo esse imoral no meio de vocês? E ele diz: olha, ele se deitou com a mulher do seu pai, expulsa esse homem da comunidade. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto sobre isso. Mas o mesmo Paulo escreve uma outra carta, a carta de Corinto, e diz: olha, admita esse homem de volta à comunidade porque ele se arrependeu. Aceita ele de volta porque ele se arrependeu. Perceba então que a disciplina de Deus é para nos manter em constante arrependimento. Nos manter debaixo de sua misericórdia constantemente. E aí, meus irmãos, se eu preciso de misericórdia de Deus e oro por misericórdia todos os dias, quem sou eu para não estender misericórdia para alguém? Quem sou eu para dizer que alguém não é digno de misericórdia? Quem sou eu para dizer que alguém não é digno de perdão? Quem sou eu para dizer que alguém não é digno da mensagem do Evangelho? Quem sou eu para dizer que esse ou aquele não pode fazer parte da comunidade cristã? Quem sou eu para dizer que esse ou aquele não estará na eternidade? Muitas vezes nós julgamos e nos achamos mais justos do que Deus. Jonas foge porque pensa que é mais justo do que Deus. E sabe o que Deus vai fazer com Jonas? Vai levar Jonas ao arrependimento. Deus manda Jonas ir pregar o arrependimento em Nínive. Jonas se acha mais justo do que Deus. Jonas se colocou numa posição como se ele não precisasse de misericórdia. E sabe o que Deus vai fazer com Jonas?
vai fazer Jonas clamar, suplicar a misericórdia de Deus. Sabe o que Deus vai fazer, Jonas? Vai fazer com que Jonas desça, até chegar ao ponto que não há mais para onde ir. E ele precisa apenas olhar para o alto e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Jonas, em algum momento, achou que ele não precisava mais da misericórdia de Deus. E Deus faz Jonas clamar por misericórdia. Porque, na verdade, Jonas, eu, você, precisamos da misericórdia de Deus. Cuidado para não fugir de Deus, porque você pensa que Deus é mais justo. Porque você pensa que você é mais justo do que Deus. Muita gente se afasta da igreja porque se acha mais justo do que Deus. Muita gente sai da igreja porque diz o seguinte: aquele fulano lá é pecador. Aquele ciclano dá mau testemunho. Ele é um falso. Ele é um mentiroso. Eu não vou estar lá naquela comunidade porque tem pecadores ali. A gente fala assim, parece Jonas. Esquecemos que também somos pecadores. Esquecemos que também precisamos de misericórdia e de perdão. Cuidado para que nós não nos coloquemos em fuga da presença de Deus, porque nos consideramos mais justos do que Deus. Mas, em terceiro e último lugar, Jonas foge porque é egoísta. Jonas foge de Deus porque o seu pensamento era um pensamento e o Deus de Israel era apenas de Israel. O Deus de Israel era o Deus que deveria apenas abençoar Israel. Mas o livro de Jonas está aqui no Antigo Testamento para mostrar para nós que Deus é o Deus de todas as nações. Que as bênçãos espirituais de Deus, elas são derramadas sobre todos os povos. Jonas era egoísta, ele queria as bênçãos de Deus apenas para si. Ele queria a misericórdia de Deus apenas para o seu povo. Ele não queria a misericórdia de Deus para os ninivitas. E quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus só para nós? O cuidado de Deus só para a nossa vida? O milagre aconteça só na nossa casa? E quantas vezes nós nos diminuímos porque achamos que outra pessoa ou um irmão tem mais bênçãos de Deus, mais bênçãos espirituais do que nós. Quantas vezes o nosso coração questiona Deus do porquê um tem isso e o outro não tem, por que eu não tenho e o outro tem? No fundo, nosso coração é um coração egoísta. O meu coração é egoísta e o teu não é diferente. Pode ter graus diferentes, em escalas diferentes, mas depois da queda, todos nós temos uma pontinha de egoísmo e muitas vezes o nosso eu fala mais alto. Jonas quis se impor o seu próprio eu. Mas não há nada e nem ninguém que pode se colocar contra Deus e será vencedor. Ninguém e nada que se opõe a Deus será vencedor. Jonas era servo de Deus e ele será levado ao arrependimento. E no final, cumprirá com a obediência, porque ele deve cumprir com o seu ministério, ele deve ser obediente à voz de Deus. E assim também nós.
Meus irmãos, o texto de Jonas fala muito mais sobre Deus. E eu fecho te levando a pensar e refletir de como você tem entendido a misericórdia de Deus. Será que você tem experimentado da misericórdia de Deus? Será que você tem estendido essa misericórdia para as outras pessoas por meio do Evangelho, por meio do perdão, por meio de buscar estender a mão de graça? Como é que você tem entendido a misericórdia de Deus? Deus é um Deus misericordioso e no final das contas, no final de Jonas, nós vamos ver que Ele espera que também nós sejamos o povo da misericórdia. Pensa sobre isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche seus olhos. Quero chamar o louvor.